Juliana Rosa, Economia com Juliana Rosa. Ô, Juliana, Conte. deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje está entrando pelo telefone, né? Então a gente não está vendo você. É porque você está com vergonha dessa história da Petrobras e fica com vergonha de contar essa história para os outros, assim, dá vontade até de mentir, fala, não, não, tá tudo resolvido, escolheram um presidente, pode ficar tranquilo, pode vir para o Brasil. Ou você tá com aquela vergonha que fala assim, uma vez eu, uma vez eu estava viajando, estava na Dinamarca. Aí uma menina de 12 anos, falou assim, olha, eu tenho uma prima que mora na Argentina, da minha família, tal, mora na Argentina, e ela falou que lá, às vezes, roubam as bicicletas das crianças. Acontece isso no Brasil e eu fiquei com uma vergonha. Eu ia falar assim, eu falei, não, realmente isso pode acontecer. Se eu fosse descrever o que é a realidade, né? Eu seria um pouco mais ácido. Então, eu não sei, você com a realidade da Petrobras aí, os caras indicam o nome, os caras não vão, ficam com medo, porque daí vão apanhar, conflito de interesse pra cá, daí o nome não vai, aí o cara quer sair, pede pra ficar. E aí, hein, Juliana? Conta, você não fica com Não, vergonha, não? confuso, né? Não, a gente é brasileiro, tá acostumado, né, o Eneg? Fica com vergonha, não. Ainda mais aqui dentro do Brasil, contar lá fora que é duro. Né? E Mas aí? tá muito confuso, né? Estou tentando apurar aqui, mas eles realmente não fecharam o nome ainda ali no Planalto, porque eles já fizeram vários convites, como você falou, tiveram várias desistências ou não aceitação, porque é um cenário complexo, porque a gente tem, nesse momento, uma vaga aberta, sendo que é para uma espécie de, está sendo chamado de uma vaga tampão, né? Você fica ali, a pessoa vai ter que abrir mão de tudo para ficar ali um pouco mais de 6 meses, depois vai ter eleição e tal, ele não tem garantia nenhuma de ficar. Então é um mandato tampão e as pessoas não querem se comprometer para também entrar numa situação que é de curto prazo e um governo que já trocou o presidente da Petrobras 3 vezes em 3 anos, né? Então, é uma pessoa que fica não tem autonomia ali, né? Embora na prática tenha, né? Porque a política de preços continua seguindo dentro das regras, né? Respeito ali à lucratividade da companhia, mas é uma situação onde o cara é queimado ali o tempo todo, né? Agora, como é que vai resolver essa situação, né? Porque quem ouve a gente fala assim, pô, mas vai mudar o presidente da Petrobras para quê? Vai baixar o preço do combustível? Não, né? Então, para que está mudando? Porque o presidente Bolsonaro ficou irritado com o atual presidente da Petrobras, general Silvio Luna, porque ele tinha pedido para ele esperar o aumento de preços, ele ficou esperando, quando deu 2 meses, chegou no meu limite, e o Congresso aprovou no dia seguinte, né? Ele podia ter esperado talvez um dia, enfim. Essa foi a discussão ali dentro, porque o Congresso estava para aprovar a redução de impostos. E aí, que no final das contas, né, Eneg, eles prometeram 60 centavos a menos com a redução de impostos no diesel, pelo menos, e baixou uns 10 centavos, né? Porque os estados fizeram uma manobra, não baixou nada, enfim. Mas o governo tinha pedido para o presidente da Petrobras segurar ali, pelo menos para o governo dar a boa notícia primeiro, para depois vir a má notícia. E Mas, aí, ô, Juliana, né? deixa É eu uma te coisa perguntar. política, né? Na prática não muda nada, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o presidente da República disse para o Adriano Pires, como você relatou, que ele não tem o objetivo de intervir na Petrobras, que ele não quer controlar preços da Petrobras, por que ele se sente à vontade de pedir ao presidente da Petrobras fazer um apelo que não tem natureza econômica, não tem lógica empresarial? Eu queria fazer um apelo que você não importasse combustível, eu queria fazer um apelo que você segurasse o reajuste, eu queria fazer um apelo. Apelo na Bolsa de Valores não existe esse termo no mercado acionário, não existe esse termo no mundo dos negócios. Eu queria fazer um apelo. Não é Tem pouco um profissional prejuízo aí fazer um apelo? rapidinho, né? Tem um prejuízo aí rapidinho, né? Como é que você vai É, justificar isso
os acionistas, né? Ah, ele pode ser preso, o general preso. É o general tem que dar explicações para a SEC americana, para a CVM Sim. brasileira. Olha, o que aconteceu? Apelo, ele me fez um apelo. Não pode um negócio desse, né? É complexa realmente a situação e é difícil de traduzir isso para as pessoas porque uma parte é estatal, né, outra parte é privada, mas o que o governo pode fazer legalmente, que é inclusive o que o Adriano Pires foi lá defender, o presidente do país, né, o Bolsonaro, que era aproveitar esse lucro grande que a Petrobras está tendo nesse momento por conta do petróleo alto e fazer algum tipo de subsídio temporário no diesel ou tal do fundo de estabilização ou aumentar, uma coisa que o Adriano tem falado muito publicamente, é aumentar o Vale Gás, porque é pouco, né? O Vale Gás, se você imaginar que tem 18 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil, você tem ali metade, acho que um pouco menos da metade que recebe o Vale Gás. Então, você pode fazer políticas públicas se beneficiando enquanto acionista majoritário da Petrobras para poder beneficiar a população. Outros países têm feito políticas públicas nesse sentido, a gente tem falado disso, né, Eneg? Então, assim, não é problema nenhum, ao contrário, né? Não é criando perda de valor para a Petrobras, como a gente está vendo nos últimos dias nas ações da companhia, que vai provocar queda de preço, né? Ao contrário, se você não tem uma empresa que é bem gerida, que tem o tempo todo interferência do governo na empresa, mesmo que não haja na prática prejuízo ou interferência política, toda essa incerteza, esse ruído que a gente está vivendo hoje, que é uma empresa que agora não tem um vácuo, né? Uma empresa do tamanho e da importância da Petrobras, ficar nesse vácuo, obviamente que você desvaloriza e você cria uma série de problemas, inclusive para a própria companhia atrair investimentos dentro do plano dela de atrair capital privado para as refinarias, que é para poder aumentar investimento em refino aqui dentro do Brasil. Enfim, é uma lambança e o que eu acho muito difícil também de explicar, Eneg, não sei como é que você está olhando isso, é como é que eles demitem o presidente, né? Aí sem saber se o outro realmente cumpre os requisitos para poder assumir o cargo, aí anunciam o nome do cara e agora falam, olha, não pode, ou o presidente demitido, fica aí mais um pouco, né? Inacreditável. É uma situação, né? Ridícula, né? Agora, o que eu não consigo entender, bom, como se eu só não conseguisse entender o que eu vou lhe dizer, mas o que eu não consigo entender é que todos os políticos em destaque hoje no país, você tem 3 candidaturas em primeiro lugar, né? Na ordem, digamos assim. O Lula, lá na frente, o Bolsonaro, um pouco abaixo, e o Ciro Gomes, bem abaixo. Então pega essas 3, os 3 defendem algum grau de intervenção na Petrobras, de alguma maneira. De alguma maneira, o presidente Bolsonaro pratica essa intervenção, fazendo essa troca de presidentes, ou bem ou mal, é uma maneira de interferir na dinâmica da companhia. O ex-presidente Lula fala claramente em intervenção, só que quando você fala em intervenção, você fala, não é intervenção. Assim como o Bolsonaro, quando fala do golpe de 64, diz não foi golpe, mas foi golpe. É intervenção. E o Ciro, esse então não tem nem cuidado. Ele pega e fala, eu vou fechar o capital da empresa. Ou seja, vai fazer que nem a PDVSA, que quebrou. Eles conseguiram sair de 3 milhões e meio de barris dia para 500 mil barris dia de produção. Então, aí vem o Arthur Lira falar a mesma coisa. Então, Juliana, você ouvindo os políticos, você não fica chocada? Todos no Ministério das Minas e Energia se tornam intervencionistas. É o ministério mais intervencionista do Brasil. Não importa qual seja o candidato, todos eles têm algum grau de desconforto. E aí? Não, é porque é isso que você está dizendo. As soluções não são para resolver o problema, são para criar mais problemas. Porque o que a população precisa nesse momento é algum tipo de proteção com política pública, né? E quando a gente olha aqui, teve um dado que eu peguei aqui com um analista experiente do mercado financeiro, né, que exemplifica bem o que você está dizendo. Olha só, o Álvaro Bandeira me falou assim, olha só, o petróleo saiu de $80 para 110, o preço da ação da Petrobras continua a mesma coisa, em torno de 31, 32, ou seja, outras petroleiras se valorizaram porque o produto que elas vendem se valorizou, a Petrobras não.
Então, isso que está dizendo, ou seja, você não tem interferência na prática, mas só o medo de ter interferência no Brasil já provoca, na prática, uma perda de valor de mercado da nossa principal companhia, que gera lucro e que deveria ser revertido em prol da sociedade, né? Economia com Juliana Rosa, que hoje fez a conversa com a gente por telefone, porque eu tenho absoluta certeza que ela tá com aquela bochecha roxa. Tá com vergonha. Sabe de festa caipira? Que a gente coloca aquela bochecha roxa assim? Eu acho que hoje ela tá com aquela bochecha roxa. Você vai hoje no Jornal da Band? Vou ficar ali pertinho, vou chegar eu vou ver então. Se pó de arroz para disfarçar. Eu vou ver então. Pó de arroz é demais. Valeu, Juliana. Então a gente se vê à noite e amanhã aqui no Band News no meio do dia. Obrigado, beijo. Obrigada, beijão a todos. Valeu, Ju. Até mais tarde. 12h58.